O que nunca te contaram sobre o tráfico atlântico de escravizados? Mas não começou quando os navios chegaram. Começou quando um ser humano decidiu que o outro podia ser tratado como mercadoria. Entre os séculos XV e XIX, mais de 12 milhões de escravos foram embarcados à força rumo às Américas. Milhões jamais chegaram ao destino, morreram antes mesmo de pisar em terra. Tudo começava com a captura. Homens, mulheres, crianças eram arrancados de suas aldeias por guerra, sequestro ou redes de comércio escravizados, que envolviam diferentes grupos locais e comerciantes europeus. Famílias eram separadas em questão de minutos, muitas sem nunca mais se reencontrarem. Em seguida vinham a marcha, centenas de quilômetros percorrida a pé, corrente prendia os tornozelos, pescoços, e quem caía era espancado, quem não conseguia continuar era abandonado para morrer. Nos portos da costa africana, pessoas eram mantidas em fortalezas escuras, úmidas, superlotadas, por dias ou semanas aguardando embarque. Muitas já morriam ali antes mesmo de ver o oceano. Então começava o verdadeiro pesadelo. Os navios negreiros eram construídos para transportar o maior número possível de pessoas, não para preservar vidas. Homens, mulheres e crianças eram acorrentados em espaços tão baixos que mal conseguiam se sentar. O calor era sufocante, o ar quase inexistente. O cheiro de sangue, suor, vômito e fezes impregnava cada pedaço da embarcação. Doenças como a varíola, disenteria, escobuto se espalhavam rapidamente. Sem tratamento, os corpos dos mortos muitas das vezes permaneciam ao lado dos vivos por horas ou dias antes de serem lançados ao mar. Houve pessoas que preferiam enfrentar o oceano a continuar vivendo naquela condição. Algumas se jogavam nas águas durante a travessia, outras organizavam revoltas a bordo e muitas foram brutalmente reprimidas. Ao chegar às Américas, o sofrimento não terminava. As pessoas eram examinadas, marcadas, vendidas em leilões e separadas novamente de filhos, pais, irmãos e companheiros. Recebiam novos nomes, eram proibidos de falar suas línguas e frequentemente castigadas por preservar suas tradições. Mas existe uma parte da história que raramente recebe a mesma atenção. Mesmo diante de tanta violência, houve resistência. Quilombos foram construídos, revoltas aconteceram. Línguas, músicas, religiões e conhecimentos ancestrais sobreviveram. A cultura africana atravessou o Atlântico porque milhões de pessoas se recusaram a deixar a sua humanidade morrer. O tráfico transatlântico de escravos não foi apenas um sistema econômico, foi uma tragédia humana de escala gigantesca, baseada na desumanização de pessoas e sustentada por interesses políticos e comerciais durante séculos. Lembrar essa história não significa viver preso ao passado, significa entender que cada número representa uma vida, uma família e um futuro interrompido. Porque a pior forma de apagar uma injustiça não é negar que ela aconteceu, é fazer o mundo esquecer que aqueles que sofreram eram seres humanos com nomes, sonhos e história. Segue o nosso canal Amazon Online, se inscreve, acione o sininho para receber mais vídeos. Esse vídeo tem